E em direto da Assembleia da República, onde esta tarde tudo indica, irá ser dado o tiro de partida para as terceiras legislativas em cerca de 3 anos, penso que estou a dizer bem. Paulo Núncio, boa tarde. Vamos arrancar este Conselho de Líderes por onde vão passar todos os líderes parlamentares, com exceção do PSD. O Hugo Soares alegou problemas de agenda, mas começamos com Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS. Bem-vindo a este Conselho de Líderes especial, aqui em direto da Assembleia. E começávamos exatamente por este dado: 3 eleições legislativas em 3 anos. Vale a pena precipitar o país para novas eleições quando o Governo se assume como o referencial de estabilidade por causa de um caso que afeta o Primeiro-Ministro? Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com a TSF. A estabilidade tem que ser um valor essencial da nossa democracia. Portugal não se pode transformar na crónica instabilidade que viveu durante a Primeira República, por exemplo, e por isso a estabilidade é um valor fundamental. E para que essa estabilidade, que como disse é um valor que o Governo sempre defendeu, para que essa estabilidade política se mantenha, a bola neste momento está do lado das oposições. O Governo apresentou a moção de confiança porque quer clarificar se tem ou não tem condições para continuar a governar e a cumprir o seu programa. Cabe agora às oposições decidirem, uma vez que o Governo não tem maioria absoluta. E por isso as oposições ou viabilizam esta moção de confiança e permitem ao Governo continuar a governar, ou de uma forma irresponsável rejeitam esta moção de confiança e mergulham o país numa crise que nenhum português quer. Mas deixe-me perguntar-lhe, tendo o Ministro das Finanças, no dia em que foi chumbada a primeira moção, se não estou enganada, do PCP, ter dito que 2 moções de censura chumbadas equivaliam a uma confiança expressa ou em que o Governo deveria continuar em funções, como é que se explica agora que o Governo exija uma coisa do PS, que o PS sempre disse que não faria, que era viabilizar uma moção de confiança? Eu não sei se o PS disse ou não disse, mas se o disse, disse-o mal, porque de alguma forma o PS deixou de ter liberdade para analisar esta questão e de facto essa é uma questão que está em cima da mesa. É fundamental que a estabilidade política não dependa de humores, temperamentos, estados de alma, neste caso do secretário-geral do PS. A responsabilidade significa pôr sempre os interesses nacionais à frente dos interesses pessoais e partidários. E por isso o PS, é um apelo que eu deixo, o PS tem que ser um partido responsável. Quanto ao Governo, houve de facto uma degradação da situação política, provocada designadamente pelos partidos da oposição. Não é normal aparecerem num espaço curto de 15 dias 2 moções de censura e até um pedido para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito que tem como objeto principal o Primeiro-Ministro, e por isso o Governo entendeu que este era o momento para apresentar uma moção de confiança e clarificar, porque repare, o Governo quer estabilidade política. O CDS sempre esteve ao lado da estabilidade política e dos portugueses. Aliás, deixe-me que lhe diga que nós estamos muito tranquilos, muito serenos, mas sobretudo com o sentimento de dever cumprido, quer no Parlamento, quer no Governo. Este Governo tudo fez para melhorar a vida dos portugueses nos últimos 12 meses e tem um legado importantíssimo a mostrar e a defender perante os portugueses. Portugal está a crescer 3 vezes mais do que a média da zona euro. Este Governo reduziu impostos às famílias, aos jovens, às empresas. Este Governo aumentou as pensões para todos e alargou o complemento solidário para idosos para os idosos mais carenciados. Este Governo fez dos jovens uma prioridade. O que lhe pergunto é se essa lista que está a elencar, juntando às declarações, às decisões do Conselho de Ministros, que foram 2 nos últimos tempos, com uma avalanche de medidas, se acredita que isso pode contrariar eventualmente, e sabemos que sondagens são sondagens, antecipo-me já a sua resposta, mas há uma tendência que parece surgir de o eleitorado não querer eleições e de preferir que ficasse tudo como está e, portanto, penalizar eventualmente quem provoca esta crise política? 2 questões. Em primeiro lugar, quem provocará eleições, se elas acontecerem, é a oposição que não vota à moção de confiança, por isso
está nas mãos da oposição. A oposição tem todas as possibilidades de evitar as eleições. Se rejeitar a moção de confiança, terá que assumir a responsabilidade por eleições. Em segundo lugar, o Governo da Aliança Democrática tem trabalho feito, muito trabalho feito nos últimos 12 meses e a vida dos portugueses melhorou nestes últimos 12 meses. Independentemente da linha política, eu penso que é aceite de uma forma quase unânime que este governo imprimiu uma forma de governar que não tem nada a ver com os 8 anos de inércia do Partido Socialista. Em 12 meses fizeram-se muitas coisas, estava-lhe a falar dos jovens. Hoje em dia temos dezenas de milhares de jovens que adquiriram a primeira casa sem pagarem impostos. Continuamos a ter um governo que mantém excedentes orçamentais, que reduz a dívida pública, o rating da República neste momento está no A, coisa que não acontecia desde 2010, os governos irresponsáveis e incompetentes de José Sócrates, e por isso Portugal é hoje um exemplo elogiado na Europa e no mundo como uma referência em termos de política. E por isso nós estamos muito tranquilos e muito serenos se, por um lado, as oposições de uma forma irresponsável chumbarem a moção de confiança e, em segundo lugar, se o Sr. Presidente da República decidir marcar novas eleições, estamos muito confiantes que os portugueses vão reconhecer o excelente trabalho que este Governo realizou nos últimos 12 meses. Não posso deixar de lhe perguntar, até porque Paulo Portas sugeriu isso, a eventualidade de haver uma coligação mais alargada, além do CDS, inclui-se também, por exemplo, a Iniciativa Liberal, que hoje vai votar ao lado dos partidos da AD. Cada coisa a seu tempo. Hoje discutimos a moção de confiança. Parece uma boa ideia. Quer dizer, é uma matéria que eu não vou antecipar, não a vou discutir previamente. Hoje discutimos a moção de confiança, vamos esperar pelo resultado, depois se o resultado for aquele que está pré-anunciado e que será o mais provável, que é a rejeição, esperemos então pelo Sr. Presidente da República. Bom, e nessa altura, quando esses dados estiverem consolidados e de facto se vierem a estar marcadas as eleições, bom, nessa altura então depois teremos a oportunidade para falar. O CDS vai tranquilo para estas eleições com o mesmo modelo de acordo com o PSD, caso, volto a dizer, existam eleições? Quer dizer, nesta matéria o CDS está muito tranquilo com todo o trabalho que fez, quer no Parlamento, quer no Governo, e entendemos que temos aqui um legado enquanto Governo da Aliança Democrática para defender junto dos portugueses. E é essa a intenção do CDS. Agradeço muito a Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, que esteve aqui com a TSF neste Conselho de Líderes especial, onde vamos ouvir os líderes parlamentares até cerca das 2 da tarde. Já está nesta altura connosco também Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, a quem agradeço também a passagem aqui por este estúdio improvisado da TSF aqui na sala de imprensa, mesmo lá dos Passos Perdidos, e presumindo que, a não ser que aconteça algo do extraordinário diferente em relação ao que estamos à espera, haverá eleições em breve. O que eu pergunto é se o LIVRE considera que, perante esse cenário, tendo em conta as sondagens que valem o que valem, se deveria ou não haver uma espécie de um acordo pré-eleitoral entre os partidos, nomeadamente entre o LIVRE e o PS. Bem, primeiro de tudo, muito bom dia, Judite, e muito bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Nós, parece que sim, que vamos para eleições antecipadas, mas também quero deixar que para nós é muito claro que a responsabilidade de irmos para eleições antecipadas é exclusivamente do Primeiro-Ministro, que durante todo este tempo, desde que começaram a surgir as denúncias e as histórias à volta da sua empresa familiar, que optou sempre por não esclarecer totalmente e, sobretudo, por não nos dizer como é que gera os seus conflitos de interesse. E nós temos sempre de saber como é que um primeiro-ministro, alguém que está à frente do destino do país, alguém que está à frente dos trabalhos do governo, como é que gera os seus próprios conflitos de interesse. E não é dizer, confiem em mim. Nós temos de ter regras, temos de ter processos muito claros para perceber como é que os conflitos de interesse são geridos. E isso é que nos leva aqui, a estas eleições antecipadas, porque também o primeiro-ministro escolheu não dar opção ao país a não ser ir para eleições antecipadas, porque perguntou aos partidos se tinham confiança nele, os partidos disseram de forma geral que não têm confiança nele e, portanto, a ilação óbvia a tirar seria o Primeiro-Ministro demitir-se e
haver outra opção para o Governo, dar opções ao Presidente da República para perceber como é que poderia gerir a situação que não fosse necessariamente ir para eleições antecipadas. E, portanto, entretanto, chegámos hoje e o mais provável é que esta moção de confiança seja rejeitada e isso implica todo o Governo, quando na verdade o problema aqui é com o Primeiro-Ministro. Eu ia perguntar-lhe exatamente se encara a ideia, partilhada por alguns, de que o Primeiro-Ministro vai transformar umas eventuais legislativas antecipadas numa espécie de plebiscito à sua própria inocência, que entre aspas, porque obviamente não existe nesta altura nenhuma acusação, nem nenhuma suspeita de crime por parte do Primeiro-Ministro, é preciso sublinhar isso, mas se vai, no fundo, transformar as eleições num julgamento ético. Mas a quem é que isso interessa? Como é que isso beneficia o país? Nós precisamos de estabilidade, precisamos de instituições estáveis, precisamos de que haja confiança institucional entre os vários poderes e também precisamos de confiança institucional nos políticos. E, portanto, transformar estas eleições num quase julgamento de caráter do Primeiro-Ministro é terrível para a democracia. Portanto, não é isso que nós queremos. Nós precisamos de instituições estáveis, com processos muito claros e que toda a gente se sujeite aos mesmos processos. Porque mesmo que o Primeiro-Ministro seja a pessoa mais íntegra do mundo, não pode dizer confiem em que eu sei gerir os meus conflitos de interesse. Porque a gestão dos conflitos de interesse tem de ser algo que não é na base da confiança e que nós não sabemos como é que os conflitos de interesse são ou não geridos, tem de ser processos muito claros e iguais para toda a gente. E, portanto, é terrível se estas eleições forem à volta da integridade ou não de Luís Montenegro. Qualquer eleição deve ser sobre o futuro do país e é para isso que o LIVRE trabalhará. Eu não quero fugir à pergunta sobre as coligações. Sim, eu ia daqui a pouco, mas ia perguntar-lhe, já que falou da campanha também, antevê-se uma campanha algo crispada. Este tema vai ser tema de campanha? Vai discutir mais o Primeiro-Ministro do que o país nesta campanha? É o que tem acontecido, pelo menos nas últimas semanas, há muito tempo que não se discutem políticas concretas, pelo menos no espaço mediático tem estado o caso do Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro não tem sabido resolver o seu caso pessoal, que é o que está a gerar toda esta crise política. Para o LIVRE é muito claro, o combate político e a luta pelo país que nós queremos faz-se da forma democrática. E nós estamos no Parlamento, somos claramente a oposição ao Governo, não concordamos com as políticas que o Governo tem implementado, mas esse combate faz-se através da apresentação de propostas, da discussão do Orçamento do Estado, mas não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é um problema que foi levantado com uma gestão de uma empresa familiar do Primeiro-Ministro, uma empresa familiar que lembro que o principal ativo dessa empresa é o próprio Primeiro-Ministro, é isso que dá valor a essa empresa. Não se afastou totalmente da empresa, não optou por entregar, como acontece muitas vezes quem assume estes cargos, entregar a gestão da empresa a um fundo independente e depois, quando um dia saísse da política, voltasse então à empresa, mas durante todo este tempo não tivesse nada a ver com a gestão da empresa, não foi isso que aconteceu. Vitimizou-se sempre, optou por não reconhecer que há aqui um problema e nunca nos esclareceu que conflitos de interesse é que tem, como é que tem gerido os conflitos de interesse ao longo deste quase um ano em que é Primeiro-Ministro, como é que o próprio Governo tem gerido os conflitos de interesse e, portanto, optou sempre por não esclarecer e, portanto, claramente que estas são eleições que vão ser necessariamente à volta deste problema, mas não podem ser só, porque são eleições que decidem também o futuro do país. E nesse cenário, voltando à questão inicial, o LIVRE ponderaria ou consideraria útil ou vantajoso haver um entendimento pré-eleitoral? Parece-nos que as eleições, todas as eleições têm regras diferentes, sejam as legislativas, sejam as eleições autárquicas. E em eleições legislativas faz sentido os partidos apresentarem-se de forma autónoma e depois entendimentos podem ser feitos pós-eleições. E é esse o caso agora com estas eleições legislativas. Caso diferente, por exemplo, é com as eleições autárquicas, em que quem ganha a Câmara é o partido ou a coligação que fica à frente, mesmo que tenha apenas mais um voto, e não é possível fazer coligações pós-eleitorais para governar a Câmara. E, portanto, neste caso, eleições legislativas, à partida não fará muito sentido haver agora uma coligação pré-eleitoral. Mas o que faz sentido é discutir-se o país, discutir-se também o país neste contexto internacional, porque é outro
grande problema que nós vemos nesta governação de Luís Montenegro e, novamente, do Primeiro-Ministro não pôr os interesses do país à frente do seu interesse, digamos, no dia-a-dia, é que a dinâmica internacional está a mudar muito, está a mudar de uma forma bastante assustadora. Temos uns Estados Unidos que têm sido aliados da Europa, mas que agora claramente não o são. Temos um mundo que está... temos uma nova ordem mundial. A Europa aqui tem um papel muito importante, mas tem de se organizar rapidamente, tem de se consensualizar, e Portugal tem um papel aqui muito importante, não só porque tem de trabalhar com os seus parceiros europeus, mas porque também é um ator-chave para fazer a ligação a regimes democráticos noutros continentes. E nós temos de ter uma grande aliança democrática e progressista para fazer face a todas estas alterações internacionais e ao ressurgimento de autoritarismo, de movimentos antidemocráticos, de movimentos conservadores que estão a acontecer por todo o mundo, e portanto nós precisamos mesmo desta aliança. E o Primeiro-Ministro tem estado sistematicamente ausente dos grandes momentos internacionais. Não foi à libertação aos 80 anos da libertação de Auschwitz, não esteve em Kiev agora quando foram os 3 anos do começo da guerra contra a Ucrânia por parte da Rússia, não esteve na Cimeira de Londres logo a seguir àquele terrível encontro que Zelensky teve na Casa Branca com Trump, e portanto Portugal tem estado ausente de uma forma completamente irresponsável, e isso é novamente culpa do Primeiro-Ministro, que não tem estado à altura do momento que estamos a viver. Deixe-me centrar só na questão das eleições. O LIVRE passou de 1 deputado para 4. Acredita que vai ser possível manter essa fasquia? O nosso objetivo é sempre crescer, porque quanto mais crescermos, quanto mais deputados e deputadas tivermos, mais, com melhores condições trabalhamos pelo país que nós sabemos que o voto útil não poderá penalizar o LIVRE? Vamos ver, eu acho que há caminho para crescermos. Nós sabemos que temos toda a capacidade de trabalho para trabalhar pelo país que queremos e também para trabalhar com outros partidos democráticos e progressistas. E, portanto, da nossa parte, faremos tudo para centrar estas eleições no futuro do país e para continuarmos a trabalhar pelo país. Agradeço a Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do LIVRE, que passou também aqui então por este Conselho de Líderes em versão especial, em versão, digamos assim, quase flash interview, com quase todos os líderes parlamentares, à exceção do Hugo Soares do PSD, que alegou razões de agenda. Tal não foi o caso de Mariana Leitão, que mesmo hoje, amanhã tem sido complicada com audições aqui no Parlamento, mas já aqui está também para falar com a TSF neste Conselho de Líderes especial. A Iniciativa Liberal vai votar hoje a favor desta moção de confiança. O Governo não deve cair, Mariana? Olá, antes de mais, muito boa tarde, Judite, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Neste momento o país tem uma série de problemas que precisa de resolver. O enquadramento na Europa, geopolítico e geoestratégico, está a mudar. Há uma série de questões de relacionamento com os Estados Unidos que comprometem inclusivamente o posicionamento quanto à guerra na Ucrânia. Portanto, tudo isso mexe com a nossa realidade, porque nós estamos inseridos dentro da União Europeia, portanto não vivemos aqui sozinhos, só preocupados com os nossos próprios problemas, e portanto aquilo que nós achamos é que neste momento este é o pior momento para estarmos a ir a eleições. E portanto somos fiéis a esta nossa convicção, sabemos que há um problema e que o Primeiro-Ministro é o grande responsável por ter criado todo este caso à volta da sua situação pessoal, para a qual arrastou todo um governo, para a qual agora está a arrastar todo um país, mas nós achamos que o país precisa de políticos e de governantes à altura das suas responsabilidades, coisa que nem Luís Montenegro, nem os partidos da oposição estão a conseguir estar. E nós queremos estar ao lado dos portugueses e por isso vamos votar a favor da moção de confiança como sinal de que, de facto, estamos ao lado dos portugueses, não queremos instabilidade, não queremos uma crise política, o país não se pode dar ao luxo de estar ano após ano em eleições e em instabilidade. E por isso este nosso posicionamento. Era evitável, o Governo ainda ia a tempo de retirar esta moção de confiança, seria o caminho mais indicado, retirada? O Governo, aliás, neste caso até para ser justa, Luís Montenegro teve várias oportunidades para clarificar de uma vez por todas esta situação e inclusivamente tinha uma que era definitiva, que era ter encerrado por completo esta empresa e acabava-se a questão. Poderiam ainda ficar algumas dúvidas por esclarecer, mas certamente que tudo aquilo que aconteceu, entretanto, provavelmente não teria acontecido.
Por um lado, tanto o Governo agora poderia ter retirado a moção de confiança, como os próprios partidos da oposição também podem ter um posicionamento em que põem os interesses do país acima dos seus interesses partidários. Aquilo que estamos a ver é que nem uns nem outros estão a conseguir fazer esse exercício. Estão, no fundo, a pôr taticismo político e interesses partidários e aquilo que eles acham que são os eventuais benefícios que eles próprios podem recolher de eleições, estão a pôr isso tudo à frente do interesse dos portugueses. Nós temos uma responsabilidade, fomos eleitos para estar aqui a defender os interesses dos portugueses e, portanto, é isso que vamos fazer até ao fim. Não te resisto a perguntar-lhe, tendo em conta o que disse Paulo Portas ainda este fim de semana, sobre a hipótese de um entendimento até pré-eleitoral entre não só a AD nos traços normais, mas incluindo também a Iniciativa Liberal, se para os liberais esse seria um caminho a trilhar ou se cada um vai na sua bicicleta, para citar Jerónimo de Sousa há uns anos, e depois a seguir logo se vê. Eu sinceramente acho que neste momento não é o momento oportuno para falarmos sobre esses cenários, porque são cenários que precisam de uma confirmação de que aquilo que vai acontecer hoje de facto se vai verificar. À partida tudo indica que sim, que vamos para eleições, mas sinceramente acho que aguardava essa questão para mais tarde. Aquilo que eu acho que é importante transmitir aos portugueses é que nós, por um lado, estamos ao lado deles, estamos a pensar no interesse deles, e quanto mais forte for a iniciativa liberal, mais forte no enquadramento político-partidário e mais influência puder ter, melhor será o futuro do país. Porque nós temos tido sempre uma postura de responsabilidade, ambiciosa, queremos de facto mudar o país para melhor, mas acima de tudo mudar a vida das pessoas e, portanto, acho que é mesmo muito importante passar esta mensagem a todos os portugueses que quanto mais forte a iniciativa liberal, melhor o futuro para o país. Vêm aí umas eleições, tudo indica, estamos sempre a falar no condicional. A campanha, na sua leitura, vai ficar marcada por este caso ou vai haver discussão sobre o país e sobre os problemas do país? Ou vamos só estar a fazer uma espécie de plebiscito a Luís Montenegro? É fundamental que se discuta o país. Ontem aquilo que nós percebemos, tivemos o Primeiro-Ministro e o líder do maior partido da oposição em entrevista. Em nenhuma dessas entrevistas houve uma única referência a qualquer coisa relacionada de facto com o país e com os problemas das pessoas. Portanto, eu tenho muito receio que de facto esta campanha não vá servir absolutamente para nada a não ser para estar aqui a dissecar este caso. Quando aquilo que os portugueses precisavam, de facto, para já era de um governo que de facto governasse e de uma oposição que estivesse no fundo, a ajudar a essa governação com as suas propostas, também aqui na Assembleia da República. Não temos isso, em alternativa vamos ter provavelmente o cenário de eleições antecipadas, com uma campanha que, em termos daquilo que é o essencial de ser discutido, como é que resolvemos o problema das pessoas, como é que resolvemos o problema da saúde, o problema da habitação, todas aquelas realidades que nós sabemos que ainda subsistem e que criam grandes problemas e dificuldades aos portugueses. A preocupação não vai ser, de facto, discutir esses temas, vai ser discutir o caso pessoal da vida do Primeiro-Ministro. Com uma agravante é que, neste momento, nós não podemos estar só a pensar nos problemas do país, nós temos de estar a pensar também no enquadramento do país dentro da União Europeia, como é que nós vamos fazer para garantir um maior orçamento para a defesa, que é o caminho que tem de ser seguido, considerando todo aquilo que tem acontecido relativamente ao próprio posicionamento de Donald Trump nos Estados Unidos e o risco de haver desinvestimento quanto à Ucrânia para fazer face à guerra que está a travar já há mais de 3 anos e, portanto, tudo isto tem de ser preocupações nossas e tem de ser preocupações dos vários partidos políticos. Infelizmente não me parece que assim vai ser. Nestas eleições, a Iniciativa Liberal ambiciona crescer ou receia que possa ser vítima do chamado voto útil? Não, nós não temos, felizmente, nós estamos muito confortáveis com o cenário de eleições, achamos que não é aquilo que o país precisa, nem aquilo que os portugueses precisam, mas se as circunstâncias forem essas e se formos obrigados a isso, estamos com toda a confiança de que vamos ter um bom resultado, de que vamos crescer. Lá está, acho que temos feito um trabalho desde o início até hoje e agora com todas estas crises, mais uma vez, em que mostramos não só que temos uma visão de país, que é muito importante, temos uma visão daquilo que é o papel do nosso país também no seio das instituições internacionais, instituições europeias,
Temos ambição e temos tido muita responsabilidade na forma como abordamos todas as questões que têm ocorrido no país e, portanto, não tenho dúvida nenhuma que os portugueses também conseguem fazer essa avaliação e dar-nos o seu voto de confiança. Agradeço a Mariana Leitão, a líder parlamentar da Iniciativa Liberal, que então também participou neste Conselho de Líderes especial, um Conselho de Líderes em que a TSF está aqui mesmo ao lado dos Passos Perdidos a ouvir os líderes parlamentares, e à minha frente está já Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado também o convite da TSF. Tudo indica que logo à tarde vamos ter o tiro de partida para novas eleições, e o que eu pergunto é se esta campanha legislativa não vai atrapalhar de certa forma a outra campanha que estava já em curso, que é a campanha autárquica. Depois já iremos à moção. Muito obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos. Bom, a verdade é que são eleições totalmente distintas, totalmente diferentes. Eu percebo a pergunta, percebo que são duas campanhas que se irão fazer, em princípio, se tudo correr como a perspectiva que haverão das eleições, mas são campanhas diferentes. Vamos nos focar uma a uma, e neste momento o foco será nas legislativas, que é o mais importante neste momento para o país. É importante que o país perceba que a crise política não é um fator irremediável. As democracias fazem-se com eleições. Portanto, Dizem que a discussão é a festa da democracia. E é mesmo, a festa da democracia é mesmo as eleições. Ainda bem que nós podemos votar livremente, que os portugueses poderão votar livremente nas próximas eleições, e é bom que continue assim para o resto das nossas vidas e para o resto do nosso país. É importante que isso aconteça. Agora, a verdade é esta, não é nada que quem contribuiu para esta crise política, e é importante nós irmos aí, foi Luís Montenegro. Foi Luís Montenegro que quis eleições. Foi Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Também não podemos tirar da equação Pedro Nuno Santos. Nós não nos podemos esquecer que em outubro, quando foi a votação do Orçamento de Estado, foi o PS que deu a mão ao PSD. Outubro, novembro, foi o PS que deu a mão ao PSD. E agora é o próprio PS que está a tirar o tapete ao PSD, mas também Luís Montenegro, vale a verdade, meteu-se a jeito para que isso acontecesse. Portanto, o PS e o PSD, particularmente estes dois partidos, estão interessados em eleições. Nós sabemos que os portugueses não queriam eleições. Nós temos as sondagens mostram isso, mas também mostram que também não querem Luís Montenegro a primeiro-ministro. Também mais de 50% dizem que não querem Luís Montenegro a primeiro-ministro, porque a verdade é que isto é uma atrapalhada tal, com este negócio das empresas, que era apenas uma pequena empresa para gerir negócios da família, e depois viemos a saber que não era uma empresa para gerir negócios da família e que tinha avanças de alguns milhares de euros com diversas empresas. Portanto, esta é que é a verdade, e isto a verdade temos que dizer aos portugueses. Aqui não estamos a falar do negócio familiar, do coitadinho do primeiro-ministro que tinha direito a trabalhar. Obviamente que tinha direito a trabalhar como todos nós temos direito a trabalhar. Agora, temos de ser sérios e temos que dizer a verdade às pessoas. A empresa continua a ser de Luís Montenegro diretamente, porque passou dele para a mulher e é casada em comunhão de adquiridos. É importante que os portugueses percebam isto. E agora passa para os filhos. Ou seja, nós não podemos andar aqui a tapar os olhos aos portugueses. E o que Luís Montenegro fez durante estas 3 semanas foi tapar os olhos aos portugueses. Isto já estava tudo esclarecido. Não haveriam eleições se Luís Montenegro fosse sério e se dissesse a verdade aos portugueses. E foi isso que não fez. E agora vamos ter uma campanha centrada, neste caso, como se fosse uma espécie de eleição à ética do Primeiro-Ministro e sem se discutir o país? Olha, eu sou muito sincero, eu espero que não. Eu espero que a campanha seja elucidativa, que seja uma campanha pela positiva. Aliás, deixe-me dizer isto. Nós hoje iremos votar contra esta moção de confiança porque este governo não é de confiança. Não é só no caso do Primeiro-Ministro. Este governo não é de confiança porque não cumpriu a palavra com as forças de segurança, apesar de dizer que tinha que cumprir, mas não cumpriu a palavra, não equiparou o suplemento de missão entre a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária. Com os bombeiros também não cumpriu o caso, por exemplo, do subsídio de risco, também não cumpriu com os bombeiros, não cumpriu com os oficiais de justiça, não cumpriu com a administração pública, ou seja, não cumpriu com ninguém. É um governo muito de propaganda, que tem feito muita propaganda, com muitas obras, desde aeroportos, desde a TGVs, desde hospitais, mas que não saem do papel. Esta é que é a grande verdade. Repare, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do Hospital Central do Algarve. A promessa era, ia abrir o concurso em 2024. Agora já passaram para o final de 2025. E quando chegarmos ao final de 2025, será 2026, 2027, 2028. Não pode ser assim. Ou seja, este é um governo que tem falhado às pessoas, que é um governo que não merece a confiança das pessoas, porque, ouça, eu vou-lhe dizer sincero, eu já há pouco disse isto na RTP e vou-lhe dizer assim também. Eu fico um pouco chocado ontem quando ouvi a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro. Quando ouço o Sr. Primeiro-Ministro dizer
que mesmo que seja arguido, será candidato a Primeiro-Ministro. Bom, encontra aí alguma incoerência? A última pessoa que nós ouvimos dizer isto foi Miguel Albuquerque, e é candidato a líder regional da Madeira e é arguido em diversos processos de corrupção. Foi a última pessoa que nós ouvimos dizer isto. Ouvimos também o engenheiro José Sócrates ponderar, inclusive, também uma candidatura presidencial e tal, mesmo sendo arguido nestes processos todos. Ou seja, Luís Montenegro está a trilhar esse caminho. A nós não nos parece um caminho correto. Quando, vou recordar isto, em dezembro de 2023, foi Luís Montenegro que disse que não queria deputados arguidos nas suas listas. Então não queria deputados arguidos nas suas listas, então, e agora já admite ter um primeiro-ministro arguido, candidato a primeiro-ministro ou nas listas de deputados, pelo amor de Deus. Não é assim que se faz política. Eu creio que Luís Montenegro é o grande culpado desta crise política. Eu não gosto muito de falar em crise política, porque ao fim e ao cabo estamos a dizer que vamos estar assim 2 meses. Não é uma crise política eterna, são 2 meses que vão ser. O povo vai decidir, o povo vai às urnas, se tudo correr como deve ser, o povo vai às urnas e decidirá. E o Chega vai tranquilo para estas eleições ou receia que possa ficar, de certa modo, afetado pelos casos, enfim, mais polémicos que foram divulgados nos últimos tempos? 2 coisas importantes. O Chega nunca está preocupado com o número de deputados que vai eleger. O Chega vai de consciência tranquila a estas eleições, vai para estas eleições como vai sempre. Vai com estas eleições com ideias, com propostas, para ganhar as eleições, porque é sempre isso que nós lutamos. Somos terceira força política, já muito junto, quer ao PS, quer ao PSD. Não receia o deslize nas sondagens? Não, volto a dizer, não é uma coisa que nos preocupa. As sondagens, havia uma sondagem que nos dava 13%, que eu não acredito nela, acho que ninguém acredita, nenhum português normal acredita, e de hoje, que saiu hoje no Diário de Notícias, já nos dá praticamente 18%, que foi aquilo que tivemos. Eu recordo que na véspera das eleições, no dia 8 de março, das eleições a 10 de março, saiu uma sondagem que nos dava 12%, e o Chega teve 18%. Portanto, as sondagens valem muito aquilo que valem. Uma coisa é importante, e é importante os ouvintes perceberem, o Chega vai completamente tranquilo a estas eleições, não estamos preocupados com o ganhar ou com o perder deputados, estamos preocupados em mudar este país e quebrar esse sistema. Nós não podemos pactuar com a corrupção, nós não podemos pactuar com o amiguismo, quando estamos perante um governo que já nomeou mais pessoas para cargos políticos do que António Costa. Isto era impensável nós dizermos isto. Estamos a falar de um governo que tem 1 ano e já nomeou mais pessoas para cargos políticos do que António Costa durante 8 anos. Ou seja, isto é praticamente, bom, eu não sei nem apelidar isto. É isto que este governo tem feito. Ou seja, as coisas não têm corrido bem a Luís Montenegro, as coisas não têm corrido bem a este governo não é de confiança e por isso, como não é de confiança, não podemos votar a favor desta moção de confiança. Deixa-me só para fechar dizer, cada eleição a seu tempo, vamos ter as legislativas, se o Chega mantiver o número de deputados, vai ter um problema depois para a escolha dos candidatos autárquicos? Não terá problema nenhum, aliás já se perspectivava também que havia deputados que iriam ser candidatos autárquicos, eu creio que manteremos mais ou menos a mesma filosofia e o mesmo ideal. Volto a dizer, será uma eleição de cada vez, acho que são eleições muito importantes, quer as autárquicas, quer estas legislativas. O facto de alguns deputados irem concorrer às autárquicas só significa também que estamos a dar muita importância ao poder autárquico e às câmaras municipais. Merecem ter também pessoas com visibilidade, merecem ter pessoas com currículo, pessoas que estão a trabalhar pelo nosso país. Acho que são 2 eleições completamente diferentes, volto a dizer, vão correr bem ao Chega, mas mais importante do que correr bem ao Chega é que corram bem aos portugueses. Serão os portugueses a decidir, é do lado dos portugueses que nós estamos e esperemos que decidam bem, porque para manter o país 50 anos, como temos levado até agora, com PS e com PSD, sempre com estes casos, quer de corrupção, quer de amiguismo, quer atrapalhadas, porque António Costa já foi tudo uma atrapalhada, agora Luís Montenegro já se percebeu que é mais uma atrapalhada, os portugueses estão fartos disso. Os portugueses querem realmente a mudança, o único partido que pode fazer a mudança é o Chega. Agradeço a Pedro Pinto, também líder parlamentar do Chega, que passou também aqui por este estudo improvisado da TSF, onde estamos a ouvir então os líderes parlamentares com a perspectiva deste debate que vai acontecer logo à tarde e já desfecho, a não ser que aconteça algo de muito inesperado, um desfecho com a queda do governo. Boa tarde, Paula Santos, é líder parlamentar do Partido Comunista Português, que apresentou, aliás, uma moção de censura. Esse chumbo dessa moção de censura não significaria que o governo poderia continuar em funções ou acha que o governo deve mesmo cair hoje à tarde? É inevitável a situação do governo, ou seja, é insustentável esta situação e, portanto, não há outro, é um governo que não tem condições, com um primeiro-ministro que também a sua credibilidade está colocada em causa e, portanto, de facto, não há outro caminho que estejamos a ver para até proteger e salvaguardar o regime democrático que não seja o derrubo do governo. Aliás, foi esse o objetivo do PCP quando apresentou a moção de censura na semana passada e comprovou-se que, de facto,
facto, são muitas as razões para censurar este governo e que este é um governo sem condições para governar. Desde logo, por tudo aquilo que está a envolver o Primeiro-Ministro e que todos conhecemos, aliás, é do conhecimento público, de facto, este conflito de interesses entre o exercício de cargos políticos e interesses particulares, inclusivamente a manutenção de uma atividade privada já no exercício das funções de Primeiro-Ministro. Isto, de facto, o Primeiro-Ministro está ferido na sua legitimidade relativamente a esta matéria, mas todas as outras questões que se colocam, que é de facto uma política que, não, como nós denunciámos desde o primeiro momento, que é uma política ao serviço dos interesses dos grupos económicos e não dos interesses do país. Basta ver, inclusivamente, aquilo que têm sido as opções por parte deste governo, olha, na lei de solos, com o incentivo à especulação. Ainda na semana passada, já nesta situação, e o governo a anunciar parcerias públicas. Isso que eu ia perguntar, ainda ontem houve um Conselho de Ministros, tem havido uma avalanche de medidas. Para o PCP obviamente que o governo está em plenas funções e mesmo depois, eventualmente, do chumbo do chumbo da moção de confiança, estará, enfim, mais reservado, mas continua a ter poderes. O PCP considera legítimo que o governo esteja neste passo apressado a aprovar uma série de medidas com impacto? Bom, aquilo que nós vimos, aliás, quer na conferência de imprensa de ontem, foi um misto de propaganda com o favorecimento de interesses particulares. Não é? Estava a dar o exemplo das parcerias público-privadas no final da semana passada, e que comprova que, efetivamente, o verdadeiro objetivo do governo nunca foi tomar medidas para salvar o Serviço Nacional de Saúde, muito pelo contrário. Aquilo que fez ao longo de todo este tempo foi num caminho de uma opção do descredibilizar, do desarticular e para justificar aquilo que veio anunciar no final da semana passada, que foi a criação de novas 5 parcerias público-privadas, deixando claro que, de facto, o seu objetivo era favorecer os interesses dos grupos privados e, com isso, retirar recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde para transferir para esses grupos privados que acabam, depois, por ir buscar os profissionais de saúde com esses mesmos recursos. E, portanto, isto é absolutamente inaceitável. Mas aquilo que nós estamos a ver já por parte deste Governo e do PSD e do CDS é já numa linha de campanha. Aliás, quando foi o debate da moção de censura apresentada pelo PCP, o registro por parte das intervenções do Governo foi já nesse registro. E, portanto, aquilo que revela é que este Governo, como nós referimos já aqui, o disse, nunca teve a intenção de resolver os problemas que afetam a vida todos os dias de quem trabalha, de quem trabalhou uma vida inteira. Mas é aceitável, aliás, não é aceitável que num país em que os salários e as pensões dão para cada vez menos, haja grupos económicos com lucros de facto colossais. Acredita que esses temas vão estar na campanha ou vai ser uma campanha centrada no Primeiro-Ministro? O PCP tem trazido sempre para cima da mesa os problemas concretos da vida das pessoas. O baixo poder de compra, o elevado custo de vida, os problemas na saúde, na educação, na habitação, no PCP, nos transportes públicos. O PCP tem sempre trazido esses problemas. Aliás, no debate da moção de censura, verificou-se bem também a diferença, não deixando de colocar as questões que se prendem com a promiscuidade entre público e privado, porque de facto a nossa Constituição tem uma disposição que é muito clara, que é o poder económico que se tem que subordinar ao poder político. Bom, em diversos momentos aquilo que vemos é de facto decisões políticas para favorecer os interesses dos grupos económicos, bem contrário àquilo que a nossa Constituição coloca. E é exatamente contra essas questões que nós nos opomos e que queremos combater, como queremos combater este caminho de aprofundamento de desigualdades, de injustiças, de exploração e que está a empurrar as pessoas para o empobrecimento. E, portanto, estas questões não as largaremos e colocaremos sempre em cima da mesa, porque aquilo que nós pretendemos, aliás, quando trouxemos a moção de censura, foi de facto por fim a uma opção política que está a levar à degradação das condições de vida e que revela que esta política, não só, há pouco eu estava a dizer, não só não resolve os problemas, como é o problema. E de facto não tem as soluções que são necessárias para resolver o problema. Deixe-me perguntar, para concluir só, se o PCP como é que parte para estas eleições? Houve uma redução do número de deputados nas últimas, acredita que vai ser possível recuperar?
Nós vamos partir naturalmente com muita confiança naquilo que tem sido o nosso trabalho, naquilo que é o nosso projeto. Nós temos andado estes meses com a dinamização de uma campanha em torno do aumento dos salários por uma vida melhor, que tem sido de um grande acolhimento por parte dos trabalhadores e da população e, portanto, nós temos trazido aqui sempre um conjunto de propostas no sentido de melhorar as condições de vida, de elevar as condições de vida, de garantir os serviços de combater as privatizações. Vamos para uma campanha, naturalmente sabemos que é exigente, mas iremos naturalmente procurar com a nossa proposta, com o esclarecimento e a mobilização, naturalmente, porque constitui de facto um momento e uma oportunidade, aliás, para romper com esta política e de facto para a política alternativa que é necessária para dar resposta aos problemas que todos os dias são sentidos pelas pessoas, mas também para o desenvolvimento e progresso do nosso país. Muito obrigada, Paula Santos, líder parlamentar do PCP, que também a dar o contributo aqui nesta edição especial, digamos assim, do Conselho de Líderes, onde vão passando, nesta altura já, Fabián Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, também já aqui sentado à minha frente. Boa tarde, Fabián. Vamos ter eleições. O Bloco de Esquerda, como é que parte para este ato eleitoral? Olá, muito boa tarde, Judite, e a toda a gente que nos ouve no auditório da TSF. Bom, o país vai ter eleições porque o Primeiro-Ministro quis provocar eleições. É muito importante sublinhar este facto. Luís Montenegro apresentou uma moção de confiança ao governo que se abria chumbada à partida porque o quis fazer, porque quis amarrar o destino da sua vida empresarial, nomeadamente a falta de transparência que acompanha todo o processo da SPI Não Viva, ao destino político deste mesmo governo. Escolheu não dar explicações e refugiou-se atrás da moção de confiança, portanto arrastou o país para eleições. E à data de hoje nós sabemos que a empresa do Primeiro-Ministro nunca deixou de ser a empresa de Luís Montenegro. A SPI Não Viva é Luís Montenegro e Luís Montenegro é a única razão de ser da SPI Não Viva. E é esse o... E a campanha vai ser toda à volta disto? A campanha não pode ser só à volta disto. São duas coisas diferentes. Nós não desistiremos da exigência dos esclarecimentos. Está tudo por esclarecer. O Governo ontem respondeu, aliás, o Primeiro-Ministro respondeu às 14 perguntas que o Bloco de Esquerda apresentou, mas aquelas respostas não trazem os esclarecimentos necessários. Continuamos sem saber quem é que são os restantes clientes da SPI Não Viva. Continuam a subsistir todas as dúvidas sobre a validade do negócio jurídico da cessação das cotas da empresa da mulher para, aliás, de Luís Montenegro para a sua esposa, e fica fica uma vez mais evidente que o Primeiro-Ministro era o único operacional daquela mesma empresa. Foi Luís Montenegro que mobilizou aqueles clientes, a razão de ser daquelas avanças, que continuaram a existir até ao dia em que o escrutínio jornalístico as revelou, e isso é que é grave para quem nos ouve. Nunca está em causa, ao contrário da cortina de fumo que PSD, CDS e que o Governo tentam que exista neste debate, a liberdade económica do Primeiro-Ministro ou a possibilidade de membros do Governo terem participações nas empresas. Não está nada disto. O que está em causa é que o Primeiro-Ministro violou o princípio da exclusividade ao receber avanças através de uma empresa que era sua, e é por isso que, pela primeira vez em democracia, temos um Primeiro-Ministro que não esteve em exclusividade no exercício das suas funções. Agora, a campanha tem que ser sobre a vida das pessoas. O Bloco acredita que vai conseguir recuperar deputados nesta campanha depois da perda recente nas últimas? Se o país for arrastado para eleições, o Bloco fará uma campanha para que se discuta o país, o preço da casa. Judite, Portugal tem as casas mais caras da OCDE. É um feito lamentável deste governo. A campanha tem que ser sobre a vida das pessoas, como é que as pessoas comuns, os jovens, conseguem aceder
a uma casa, seja comprar uma casa, seja arrendar uma casa. Nós não podemos viver para trabalhar a renda da casa ou a prestação ao banco. Esse paradigma tem que mudar. É urgente fixar tetos às rendas. Por outro lado, um ano de Aliança Democrática é um ano de deterioração do Serviço Nacional de Saúde. Temos hoje mais portugueses sem médico de família, 1,6 milhões de pessoas. Está o caos instalado no INEM. A única coisa que o Governo conseguiu fazer foi instalar homens e mulheres da sua confiança, não poucas vezes com cartão partidário do PSD, nas administrações hospitalares. Nós precisamos que esta campanha seja também sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas também sobre quem constrói o país, sobre as vidas difíceis das pessoas que trabalham, que constroem as cidades em que não conseguem viver, ou, nomeadamente, os trabalhadores dos turnos. Nós teremos a certeza que esta campanha seja também sobre quem trabalha por turnos. São 800 mil pessoas que exercem profissões de desgaste rápido em praticamente todos os setores, nos hospitais, na indústria, nos serviços, e que têm dificuldade em conciliar a vida privada com a vida profissional e por isso devem ter um subsídio justo, um acesso facilitado à pensão, à reforma. E é sobre isto que ser campanhas. Um salto em frente, dependendo dos resultados eleitorais, se as coisas mantiverem assim, mas desta vez ganhar o PS, o Bloco de Esquerda estaria disponível para uma geringonça ponto 4? Os votos do Bloco nunca faltarão para construir uma alternativa à direita. Um ano de governação foi um ano de má governação. O país está pior na habitação, está pior na saúde, o custo de vida aumentou para milhares de pessoas que vivem do rendimento do seu trabalho. Portanto, estariam disponíveis? O Bloco, como lhe disse, o Bloco contará sempre para mudar a vida das pessoas, para trazer uma governação que sirva aos interesses da larga maioria dos portugueses e das portuguesas. Agora, é importante, apesar destas eleições serem provocadas pelas piores das razões, é pelo facto do Primeiro-Ministro ter falhado à sua obrigação de exclusividade, que esta campanha seja sobre a vida das pessoas. E é para isso que nós estamos apostados, para garantir direito à casa, um salário justo, o acesso à saúde, creches para as crianças. É sobre isto que nós nos concentraremos. O Primeiro-Ministro está obrigado a esclarecer toda a situação da sua vida empresarial, porque falhou pela exclusividade, mas nós vamos obrigar-nos a nós próprios a discutir o país e a garantir que as propostas do Bloco ocupam o centro da campanha eleitoral, têm destaque, porque é sobre melhorar a vida das pessoas e é por isso que nós devemos estar na vida política. É a garantia que deixa Fábio Figueiredo, a quem agradeço também ter passado aqui pela TSF por esta emissão especial que, aliás, já está a atropelar a atualidade e por isso peço desde já desculpa à Paula Dias, que virá daqui a pouco já com as notícias. Para já Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, já sentada à minha frente. Inês, vamos ter eleições, o PAN acredita que vai conseguir recuperar um grupo parlamentar nessas próximas eleições? Antes de mais, lamentar que o Primeiro-Ministro tenha levado o povo português a ir mais uma vez às urnas. São 3 atos eleitorais em pouco mais de 3 anos e num contexto, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista nacional, bastante instável, em que as pessoas veem as questões da insegurança e a percepção que têm em relação à segurança, as questões da habitação, da saúde, postas em causa e em que tanto trabalho também do Parlamento estava a ser feito, seja ao nível das famílias de acolhimento poderem adotar, seja ao nível também da proteção animal ou ambiental, que fica agora em suspenso e bloqueado com mais atrasos, porque estamos a falar de um ato eleitoral que a decorrer vai de facto depois demorar ainda algum tempo até que esteja a nova posse conferida, o próprio Parlamento em funcionamento. Vamos coincidir com a época de grandes incêndios no verão e por isso mesmo é com grande consternação que verificamos esta irresponsabilidade por parte de Luís Montenegro, que preferiu colocar os seus interesses pessoais à frente dos interesses do país. Da parte do PAN, cá estaremos para não só procurar trazer as respostas que procurem contribuir para um país mais progressista, mais resiliente, onde haja mais felicidade e bem-estar, onde as causas como os desafios da crise climática ou a proteção animal não fiquem para trás, porque efetivamente nós precisamos de restabelecer a confiança das pessoas, quer na vida política, quer naquilo que é o trabalho da Assembleia da República em particular, porque neste momento estamos a assistir a 2 tipos de degradação. É que ao mesmo tempo que este tipo de posturas e este braço de ferro que assistimos
assistimos de Luís Montenegro, com Pedro Nuno Santos e também com André Ventura, parece quase uma luta de galos, passa a expressão nada animalista e simpática para o PAN. A verdade é que há uma degradação simultânea que ocorre ao mesmo tempo, que é a da qualidade de vida dos portugueses, e por isso mesmo é uma grande irresponsabilidade não ter sido retirada a moção e Luís Montenegro não se ter sujeito a uma maior transparência e escrutínio, porque quando um primeiro-ministro perde a confiança e não consegue diluir aquilo que é a sensação, de alguma forma, de falta de credibilidade em torno da figura institucional que representa, não vai conseguir fazê-lo, nem com a moção de confiança que agora apresenta, nem com o ato eleitoral. Não é isso que vai tirar as dúvidas aos portugueses. Para o PAN, 3 eleições em cerca de 3 anos podem contribuir para o aumento da abstenção? Pode haver aqui uma fadiga eleitoral? Sem dúvida que as pessoas estão cansadas, estão fartas de eleições. As pessoas, aliás, numa altura em que temos não só os problemas graves do SNS, chamar novamente os políticos para irem distribuir beijinhos e abraços nas feiras, andar na rua em campanha, quando uma campanha eleitoral vai custar perto de 25 milhões de euros ao país, é de facto uma irresponsabilidade. Estes 3 atos eleitorais sucessivos, a que se soma também um ato eleitoral das autárquicas. Neste momento temos na Madeira também eleições a decorrer. Isto denota uma clara irresponsabilidade para o país. E o PAN, de facto, acredita que os portugueses precisam de ter uma alternativa séria e confiável que faça oposição pela positiva como o PAN tem feito, e é precisamente com esse mesmo espírito construtivo de cooperação, de colaboração e pondo sempre os interesses do país e dos grandes desafios como o desafio climático ou a proteção animal que nos iremos apresentar a eleições, porque neste momento, quando temos de facto um custo tão grande no ato eleitoral, mas não temos acesso à habitação, é de facto uma escolha errada por parte de Luís Montenegro, mas também dos líderes dos principais partidos ou dos maiores partidos da oposição no nosso país, em que esta liderança até muito no masculino acaba por de facto trazer aqui um caminho que é um caminho que não serve os interesses dos portugueses, que já disseram que não querem eleições. Já agora pergunto-lhe, falando nos grandes, se o PAN não receia ser vítima do chamado voto útil. Perder a representação. Acreditamos que não. As pessoas estão fartas dos partidos do sistema e PS, PSD e Chega são partidos do sistema que não sabem estar nem fazer política de outra forma, tanto assim é que poderíamos ter alternativas. Eu recordo que quando foi precisamente da dissolução parlamentar da maioria absoluta, o PAN tinha pedido até e apelado a Marcelo Rebelo de Sousa que convidasse António Costa a formar um novo governo e no caso os problemas que existiam não eram sobretudo com António Costa. Tratando-se de um problema claro e evidente com o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, se não quer ser o Primeiro-Ministro de Portugal, se não quer estar à altura daquilo que são os deveres institucionais que o cargo exige, demita-se e peça a Marcelo Rebelo de Sousa que permita ao partido que tem a maioria, neste caso a AD, que apresente outro Primeiro-Ministro. Não o tendo feito, não dá outra alternativa aos partidos, senão de facto rejeitarem esta moção de confiança, porque não só pelo aquilo que tem sido a sua conduta muito pouco transparente neste processo, que não estabeleceu credibilidade naquilo que foi a sua conduta enquanto empresário e enquanto primeiro-ministro, como também a política de recuo que fez na proteção animal, que não deu apoio às associações de proteção animal. Um dos últimos despachos do Conselho de Ministros foi recuar para a DGAV a tutela que estava no ICNF, com a lei dos solos absolutamente contaminada com os interesses e conflitos de interesses dos seus próprios ministros e governantes, termos agora também um aval para destruir mais valores ambientais. Seja por essa razão, seja pela conduta que teve enquanto Primeiro-Ministro, o sentido de voto só poderia ser contra, mas com muito sentido, de facto, de lástima por aquilo que é o atraso que isto vai representar para o país. Agradeço a Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, também ela passou aqui pela TSF nesta emissão especial do Conselho de Líderes, onde contávamos também ouvir Alexandra Leitão. Tentaremos numa edição adiante ouvir a líder parlamentar do Partido Socialista, que entretanto vai também preparar-se para entrar aqui na sessão daqui a pouco às 15 horas. Este Conselho de Líderes visou então antecipar este debate da moção de censura que acontece a partir das 3 da tarde.